Quem trouxe a palavra do Senhor, abra a palavra de Deus em Deuteronômio 18. Deuteronômio 18, versículo 15 até o versículo 19. Aleluia, glória a Deus. Antes de ministrarmos a palavra, eu quero compartilhar algo que o Espírito Santo está me trazendo, que Ele quer tirar apertos do coração. Pessoas que entraram aqui com o coração apertado, afligido. Pessoas que estão passando momentos onde a angústia tem sido muito grande, lutas têm sido muito grandes. Eu vejo Deus enviando um anjo enorme. Ele vai entrar na tua causa, Ele vai entrar na tua causa. Eu quero que você creia. Nós não estamos vindo para um culto, nós estamos vindo para o encontro com Deus. Sempre nosso propósito é termos um encontro com Deus. E é impossível nós temos uma colisão com Deus. Já imaginou um caminhão batendo numa motocicleta de frente? É Deus vindo, batendo em você, uma colisão. Nessa colisão, algo sai diferente na tua vida. Essa colisão não traz morte, mas ela traz transformação. Essa colisão, ela tira algo que é teu e coloca algo que é dele. Por isso que todos os dias nós temos que ansiar por encontro. A cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam, sabe por quê? Para eu ter acesso a Ele nessas misericórdias. E a mão do Senhor, Ele vai fazer coisas incríveis na tua vida, no nome de Jesus. Queridos, Deuteronômio 18, versículo 15 até o versículo 19, diz assim: o Senhor teu Deus te despertará, te levantará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, como eu, um profeta como eu. Disse quem? Moisés. A ele ouvireis, conforme a tudo que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da congregação, dizendo: não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei esse grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: bem falaram naquilo que disseram. Eis que lhes suscitarei um profeta no meio de seus irmãos como tu. Porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que aqueles que não ouvirem as minhas palavras, que falarem em meu nome, eu requererei dele. Deuteronômio 34:10, para nós, último versículo aqui, de abertura ao nosso tema. 34:10, diz assim: e nunca mais se levantou em Israel um profeta algum como Moisés. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecer, a quem o Senhor falava face a face. Queridos, eu quero falar um pouquinho hoje sobre Moisés e Jesus. Moisés, um grande profeta. Se fosse separar 3 nomes da antiga aliança, nós teríamos Moisés, Davi e Elias. Os 3 maiores vultos, 3 maiores personagens da antiga aliança. E quando nós falamos de Moisés, Moisés chega a um certo momento, ele fala: Deus vai levantar um profeta como eu, na minha semelhança, no meio dos teus irmãos. E tudo que esse profeta falar, vocês vão ouvir. Tanto que havia uma expectativa em todas as eras do povo de Israel, daquele que seria um profeta na semelhança do grande Moisés. Então, tanto que eles perguntavam para João Batista: és tu o profeta? O profeta, no artigo aqui definido, era o profeta que foi profetizado por Moisés. Um profeta que nunca se levantou um homem igual, que falava com Deus face a face, como quem fala com o seu amigo. E eu quero falar sobre essa similaridade de Moisés e Jesus, e o que isso tem a ver comigo e com você. Em primeiro lugar, eu quero começar falando que o chamado de Moisés aconteceu lá em Êxodo 3:2, quando Deus se revelou para ele no meio de uma sarça ardente, uma sarça pegando fogo. E Deus falou do meio da sarça.
A sarça ardia, mas não se consumia. Isso atraiu os olhos de Moisés. Quando nós olhamos para o grande profeta Jesus, que foi levantado na semelhança de Moisés, fala que Jesus começou o seu ministério também quando estava orando no seu batismo, lá no Jordão. Os céus se abriram, Mateus 3,16, e o Espírito Santo veio sobre ele, em forma corpórea de uma pomba. E uma voz do céu lhe dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Assim como Deus falou do meio da sarça com Moisés, Deus falou dos céus com Jesus. Tudo começou quando uma sarça pegando fogo. Tudo começou quando o Espírito Santo de Deus, que se revela como fogo, veio sobre ele e se revelou para ele. A semelhança de Moisés, a semelhança de Jesus. Jesus e Moisés foram preparados e capacitados no deserto. O interessante é que Êxodo 3:1 fala que Moisés estava no deserto pastoreando o rebanho de Jetro, seu sogro, no deserto de Midian, deserto da Arábia, no monte Sinai, no Horebe, o monte de Deus. E fala que Moisés ficou ali naquele deserto um tempo de preparação, Deus guiando ele, Deus falando com ele, Deus o preparando para o seu chamado. E quando nós vemos Jesus quando ele foi cheio do Espírito Santo e foi dirigido pelo Espírito Santo, ele foi dirigido para ser preparado aonde? No deserto, para ser tentado pelo diabo. Mateus 4, Lucas 4, e fala que quando ele regressou, saiu do deserto, regressando para a Galileia, ele regressou, Lucas 4,14, no poder do Espírito Santo. Moisés, depois do tempo de preparação, ele saiu com uma vara na sua mão. Deus falou: sai com essa vara de poder, que essa vara vai te liderar em sinais, em maravilhas na terra do Egito. Quando Jesus saiu do deserto, saiu também da preparação do deserto, ele saiu sendo guiado pelo Espírito Santo e pelo poder do Espírito Santo. Pelo poder do Espírito Santo. Querido, eu quero falar uma coisa para você. Você não tem entendido as lutas, você não tem entendido os desertos, você não tem entendido as provas, mas Deus está te preparando, porque tem uma vara que quer te liderar, tem uma vara de poder que Deus quer confiar nas tuas mãos, como confiou nas mãos de Moisés. Tem uma unção de poder que Deus separou para os últimos dias, para ele ser visto através do seu povo e no meio do seu povo. Mas Deus preparou essa vara no deserto, guiando Moisés no deserto. Deus preparou essa unção poderosa sobre Jesus no deserto, provando ele no deserto. Tem pessoas aqui, e muitos têm procurado o gabinete pastoral, né, pastor Aristeu? Muitos que luta, passando luta aqui, luta ali, enfermidade, problema financeiro, conflito em casa, depressão, lutas na mente, batalhas. Mas eu quero falar para você, entenda que Deus está preparando os seus no deserto. E se você for aprovado no deserto, a vara dos sinais, a unção de poder que Deus vai confiar para alguns, estará na tua vida, nas tuas mãos, fluindo através de você. Como o apóstolo Pedro dizia, 1 Pedro 4, versículo 12, ele fala: não estranhe a ardente prova que vem sobre vós, como se algo diferente estivesse acontecendo, mas fiquem felizes, porque na prova, Deus está descendo sobre vocês o Espírito da glória de Deus. Deus está descendo, o Espírito da glória de Deus. O diabo acha que está vencendo, as lutas acham que vão nos afogar, as circunstâncias estão combatendo contra você, mas o Espírito da glória de Deus está vindo sobre aqueles que estão sendo preparados no deserto. Profeta é levantado no deserto. Queridos, outra similaridade, o propósito de Moisés era tirar o povo da escravidão do Egito e tirar o povo debaixo das garras de Faraó. Êxodo 3:10, Deus falou: vem Moisés, enviar-te-ei a Faraó,
o grande dominador de quase todo mundo na época, o grande dominador do Egito: vem, te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo do Egito, porque tenho visto a sua dura servidão, sua dura escravidão. Então o propósito era tirar o povo das garras de Faraó e da escravidão do Egito. Qual que foi o propósito do profeta Jesus? Jesus como profeta semelhante a Moisés. Foi também tirar o povo da escravidão do pecado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. O pecado nos escravizava. Nós éramos reféns, vendidos ao pecado. E também fala 1 João 3,8: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras de Satanás. Com a escravidão do pecado, o diabo tinha poder de fazer muitas coisas contra a minha vida e contra a tua vida. Mas o plano de Deus era libertar o povo da escravidão do pecado e libertar o povo das garras de Faraó, libertar o povo das garras do diabo. Deus, Ele está chamando um povo livre. Deus, Ele convocou um povo para sair debaixo da escravidão do pecado. Eu quero falar para você, não dá para nós vivermos um cristianismo debaixo da escravidão do pecado. Jesus já aniquilou pelo sacrifício da cruz o pecado, e o pecado já não terá domínio sobre nós, porque o Espírito da graça veio sobre nós para nos capacitar a uma vida vitoriosa sobre o pecado. Querido, para de viver no pecado. O propósito do profeta Moisés era libertar o povo da escravidão. O propósito do profeta messiânico Jesus é libertar o povo da escravidão. E o pecado nos escraviza, os maus hábitos nos escraviza e nos põe num laço com as trevas. Porque toda obediência é adoração a Deus, toda desobediência é obediência a Satanás. Toda vez que nós desobedecemos à vontade de Deus, estamos obedecendo a alguém. Não existe neutralidade. Mas Deus está chamando um povo livre, porque o plano do profeta e a unção profética nesses dias vai levar uma igreja à santidade. A unção profética que Deus está derramando vai levar um povo a abandonar tudo aquilo que não agrada a Deus. Você vai entrar nesse lugar que vai encontrar, sabe, o propósito de Deus. E o propósito de Deus é a santificação. Esta é a vontade de Deus. 1 Tessalonicenses 4:3. Esta é a vontade de Deus, a vossa, a minha, a nossa santificação. Deus está chamando um povo para santificação. Não é um povo para vir para a igreja só. É um povo para andar em santidade. Porque nós temos que ser um povo diferente dos demais povos da terra, com um caráter diferente, com um brilho diferente, com uma ação e reação diferente. E esse é o plano de Moisés, esse é o plano de Jesus, amém? Eu quero falar de outra similaridade. Primeiro milagre de Moisés, quem lembra? Primeiro milagre de Moisés? Quem lembra? Quem fala? Só o pastor Esteu que não pode falar. Primeiro milagre: transformar, diante de todo o povo, transformar a água em sangue. Os rios do Egito, principalmente o Nilo, foi transformado em sangue. Êxodo, capítulo 7, 19 e 25, fala que por 7 dias, toda a água do Egito se transformou em sangue e o povo não podia beber. Esse foi o primeiro sinal que Moisés fez diante de todo o povo do Egito, diante de todo o povo de Israel. Qual foi o primeiro sinal que Jesus fez? Lá em Caná da Galileia, transformou a água em vinho, semelhante a Moisés. Moisés transformou a água em sangue. Jesus transformou a água em vinho, em João capítulo 2, versículo 1 até o versículo 11. E Jesus, quando ele pega o vinho, ele fala no final: esse cálice é o cálice do meu sangue, é o cálice da nova aliança no meu sangue, que foi derramado para purificação de muitos, para a remissão dos pecados. Porque em João 2 fala que tinha as talhas
que eram usadas as águas das talhas para as purificações. E Jesus começa falando: olha, eu não vou purificar com água, eu vou purificar com meu sangue. Começou com sangue lá no Egito, começou com água em vinho em Caná da Galileia. E fala que em Caná da Galileia Deus fez esse milagre, esse sinal, para mostrar a sua glória, para que os discípulos crescem em Jesus. E fala também que quando Deus fez o primeiro milagre na terra do Egito, foi para o povo de Israel crer. Para o povo de Israel crer. Não só Deus estava conflitando com o Deus do Egito, que era o Nilo, um dos deuses do Egito, mas Ele estava mostrando o seu sinal para o seu povo. E eu quero falar que o maior sinal, o primeiro sinal, é o sangue que foi derramado para transformar o pecador no homem santo, a criatura em um filho, e nos libertar e nos conduzir para o projeto original. Tudo começou com o sangue. O cordeiro foi imolado, diz a palavra, antes da fundação do mundo. 1 Pedro e Apocalipse 13. O sangue que foi conhecido antes da fundação do mundo. Sabe por quê? Porque tudo começou com o sangue. Tudo começa com o sangue de Jesus. Eu quero falar que às vezes nós não sabemos o poder que há no sangue de Jesus, a vida que há no sangue de Jesus. O que Deus quis através do derramamento do sangue de Jesus. O sangue de Jesus é o começo de tudo. O sangue de Jesus é para abrir os teus olhos para você crer em Deus. Sabe por quê? Porque você não pode fazer nada. Você não pode fazer nada para a tua vida ser diferente, a não ser crer. Crer que Ele derramou o seu sangue por você. E pela fé naquilo que Ele faz, naquilo que Ele fez, você é purificado dos teus pecados. Amém? Outra similaridade, queridos, eu quero falar. O último sinal no Egito que Moisés fez foi para salvar o povo do Egito. O último sinal que ele fez foi a morte dos primogênitos, junto com a morte do cordeiro. E a morte dos primogênitos e a morte do cordeiro foi que fez com que o povo caminhasse, fez com que o povo adorasse. Qual que foi o último sinal de Jesus no mundo e para o mundo? Quando Ele estava no mundo, Ele foi para a cruz. Ele foi o cordeiro que foi crucificado. Ele era o unigênito e o primogênito entre muitos irmãos que foi morto. Enquanto no Egito, o último sinal de Moisés para o povo sair e caminhar era a morte dos primogênitos e a morte do cordeiro. Jesus foi o cordeiro pascual e foi o primogênito que morreu no meu lugar e no teu lugar, para nos dar a sua vida, levando a minha morte, a minha condenação, o meu inferno, as minhas dores, a minha angústia, a minha solidão, e me dando tudo que é dele: alegria, paz, gozo, vitória, salvação, vida eterna, tudo que é dele. Quando fala da morte do cordeiro e da morte do primogênito, Jesus Cristo de Nazaré, o que me vem à mente, aplicação prática, é nós entendemos o amor de Deus. Quando você quiser ver o tamanho do amor de Deus, olhe para a cruz. Quando você duvidar que você é amado, olhe para a cruz. Quando você pensar: eu não sei se Deus gosta de mim, olhe para a cruz, olhe para a cruz. Aquilo foi para você e por você, foi para mim. É por isso que a palavra fala: um morreu por todos, logo todos morreram. E aqueles que vivem, que entendem a morte de Jesus, não vivem mais para si mesmos, mas vivemos para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Quando nós entendemos a mensagem da cruz, nós entendemos que a nossa vida não é mais nossa. Quando nós entendemos a mensagem da cruz, há uma gratidão dentro de nós, há um desejo de caminhar atrás desse que morreu no meu lugar, que ressuscitou para a minha salvação. Há um desejo de morrer para tudo aquilo que não agrada a Deus e viver
para tudo aquilo que está no coração de Deus. Quando eu entendo a mensagem da cruz. Porque a mensagem da cruz, ela veio para nós conseguirmos caminhar. Você só consegue caminhar quando você entende que você é amado. Você só consegue ter uma vida de cabeça erguida. O povo saiu de cabeça erguida, adorando, fazendo festa, porque eles entenderam: o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Ele nos ama. Quando você entende que você é amado, você anda de cabeça erguida. Amém, queridos? Eu quero falar da vitória que Moisés teve sobre o exército de Faraó. Onde foi a vitória sobre o exército de Faraó? Diz a palavra que nenhum só soldado ficou em pé. Onde foi? Quem lembra? Mar Vermelho. No Mar Vermelho. Êxodo capítulo 14, 27 a 30, fala que o povo de Israel entrou no mar, as águas se transformaram em um muro à esquerda, à direita, quando Moisés tocou a vara no mar e pisou nas águas. E o povo de Israel passou a seco e o exército de Faraó veio atrás. O exército de Faraó, para não alcançar, uma nuvem escurecia o caminho, e essa mesma nuvem iluminava o caminho para o povo de Deus e escurecia para o exército de Faraó. Mas diz a palavra que ao amanhecer do dia, o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho. E todo o exército de Faraó estava naquela travessia. Todos. Fala que nenhum só sobreviveu. Todos foram vencidos no Mar Vermelho. A palavra do Senhor, lá em Colossenses, fala, Colossenses 2,14, que Jesus também venceu todo o exército das trevas. E venceu no Mar Vermelho. Venceu na cruz. A palavra fala, Colossenses 2,14, que tinha um escrito de dívida, que era contra nós. Tinha um documento legal, onde nós éramos devedores. E que esse documento era contra nós, que fortalecia os principados e potestades. Mas Deus pegou esse documento de dívida e encravou na cruz. Colossenses 2,14, encravou na cruz. E na cruz Ele despojou os principados e as potestades. E na cruz triunfou sobre eles. Na cruz os expôs ao desprezo e à vergonha. Ali o termo de Colossenses 2,15 fala de um exército derrotado, caminhando acorrentado atrás do exército vencedor, desarmado, nu, exposto à vergonha. Enquanto o exército vencedor desfilava o desfile da vitória, o exército de cabeça abaixo derrotado estava sem armas, sem força, envergonhado. E eu quero falar para você que no sangue de Jesus, todo o exército das trevas foram vencidos. Na cruz do Calvário, todos os demônios, não tem principado, não tem potestade, não tem dominador, não tem obra das trevas que é maior do que você, porque todos os teus inimigos já foram vencidos pelo sangue de Jesus, pela obra da cruz. Não tem escrito de dívida, porque Deus, Ele pega os meus pecados, os teus pecados, e colocou sobre Jesus. E o sangue de Jesus cancela toda a maldição e toda a legalidade que os principados e potestades tinham. Tem uma frase que nós usávamos na época do pastor Aristeu, não era da minha época, na época do pastor Aristeu, que as pessoas falavam assim, ó, quando você estiver em batalha espiritual, você vai falar essa frase. A gente não entendia nada, mas a gente falava a frase: o sangue de Jesus é a arma que desarma Satanás. O sangue de Jesus é a arma que desarma Satanás. A gente ficava que nem se fosse uma repetição mesmo. O sangue de Jesus é a arma que desarma Satanás. A gente sabia, orar o Pai Nosso, porque a maioria veio, às vezes, do catolicismo, a Ave Maria, e o sangue de Jesus é a arma que desarma Satanás. E é tão poderoso isso, que eu lembro que eu evangelizei uma pessoa, e essa pessoa era de duas seitas aí ocultas. Não vou citar o nome das seitas aqui, está sendo gravado. E essa pessoa tinha experiências com os espíritos. E quando eu preguei Jesus, ela aceitou Jesus.
Eu falei para ela, como um novo convertido, ensinando uma pessoa que estava se convertendo, falei, ó, você fala de noite, o sangue de Jesus é a arma que desarma Satanás. E, dito e feito, o diabo apareceu de noite para ela, e ela, morrendo de medo, falou, o sangue de Jesus é a arma que desarma Satanás. E aquele vulto, ela via, ela ouvia, ela tinha experiências muito fortes espirituais. Aquele vulto começou a tremer, e ela começou a repetir, o sangue de Jesus é a arma que desarma Satanás. E aquele vulto desapareceu. Mesmo ela com medo do diabo, reconhece o poder do sangue de Jesus que o envergonhou. E todos os nossos inimigos são inimigos vencidos por causa da obra da cruz. O diabo não tem poder, porque no Mar Vermelho nenhum soldado ficou em pé, nenhuma arma do exército de Faraó ficou em pé, tudo afundou no Mar Vermelho. Jesus derramou todo o seu sangue para fazer você vitorioso contra as obras do diabo. E eu quero declarar nessa noite que tem 5 pessoas aqui que vão sair triunfante. Você está em batalha, mas você vai sair em vitória hoje, porque o sangue de Jesus está entrando e sendo derramado na tua causa. E pelo sangue de Jesus, o exército de Deus vai trabalhar em teu favor, trazendo a vitória da cruz. Vai tomando posse aí. Você vai sair diferente em nome de Jesus. Eu quero falar mais 2 coisas só. Sei que está dando horário já. Quando Deus falou para Moisés, Moisés, sai do Egito, Êxodo 5, para que leve meu povo 3 dias de caminho para que celebre uma festa no deserto. Mas não demorou 3 dias de caminho, demorou mais do que 3 dias. Para chegar aonde? Lá no Monte Sinai. E eles celebraram a Páscoa. E eles demoraram 50 dias para chegar no Monte Sinai. E 50 dias após a Páscoa é a festa de Pentecostes. E na festa de Pentecostes, diz a palavra, que quando eles se reuniram ao redor do monte, eles se prepararam, se santificaram. E Êxodo 19, 18 fala que Deus desceu no Monte Sinai como fogo, como fumaça, como clangor de trombeta. E o monte todo tremia e fumegava. Deus desceu no dia de Pentecostes. No ministério de Jesus também, no dia de Pentecostes, depois que o Cordeiro Pascual foi morto, 50 dias após a Páscoa, no dia de Pentecostes, foram vistas por eles, Atos 2:4, línguas como que de fogo, os quais pousou sobre cada um deles. E Pedro pregando falou, isso aconteceu, porque Deus disse, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Deus desceu em Pentecoste pelo Espírito Santo. Deus desceu no Monte Sinai, no fogo, que fez o monte tremer. Deus desceu lá em Pentecoste, através do seu Santo Espírito, que aqueles homens cambaleavam, como se estivessem bêbados. Deus desceu. Nessa festa de Pentecostes, diz a palavra do Senhor, Êxodo 31, 18, que Deus falou com Moisés toda a sua vontade, a sua lei. E depois que ele falou, ele escreveu com o seu dedo em tábuas de pedra. No dia de Pentecostes, na época dos apóstolos, também fala que Deus desceu e Deus falou. E lá em 2 Coríntios 3:3, Deus não falou mais a sua vontade só em tábuas de pedra, agora ele fala em outras tábuas. Fala assim em 2 Coríntios 3:3, que vós sois a carta de Cristo, escrita não com tinta, mas escrita com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, que era a comparação de Moisés, mas em tábuas de carne, em tábuas do coração. Deus começou no Pentecoste algo que nós chamamos de uma intimidade, onde o Espírito Santo desceu para nos guiar, desceu para falar, e aquilo que o Espírito Santo fala, Ele escreve dentro de nós. Aquilo que Ele fala, Ele imprime dentro de nós. Aquilo que Ele fala, aquilo entra e implode dentro de nós.
Você pode ouvir uma pregação e o Espírito Santo não falar com você, mas quando ele fala com você, aquilo entra. Porque diz a palavra que Deus falou primeiro e depois Deus escreveu. Em tábuas de pedra, o Espírito Santo fala e depois escreve. Em tábuas de carne no coração. Porque o Espírito Santo veio para nos guiar em toda a verdade. Queridos, eu quero que você entenda, não tinha uma Bíblia na época dos apóstolos. Tinha, sim, aquilo que Jesus fez, o que Jesus ensinou. Mas eles receberam tudo pelo Espírito Santo. Eles foram guiados pelo Espírito Santo. Eles discerniam as coisas pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo recebeu metade do Novo Testamento por revelação direta de Jesus pelo Espírito Santo. O Espírito Santo veio para guiar a igreja de uma forma sobrenatural, para que você possa aprender a ouvir a voz de Deus. E quando Deus fala, Deus escreve dentro de você, Deus te transforma. Você não é mais a mesma mulher, o mesmo homem, quando Deus fala com você. Se você um dia aceitou Jesus, é porque você ouviu o convite, o sussurro de Deus te chamando. Porque muitas vezes nós vamos para um apelo, mas tem aquele momento que você veio, que você entendeu: Deus me chamou, Deus falou comigo, Deus me chacoalhou por dentro, Deus falou e algo queimou aqui dentro, e foi Deus. Você começa num convite ouvindo Deus, e você é chamado para um relacionamento, para viver todos os dias ouvindo o Senhor. Eu quero falar para vocês, fugindo um pouquinho do assunto. Um homem chamado Saulo, ele era um fariseu, um jovem Saulo. Ele era criado aos pés de Gamaliel, o principal rabi da época. Não era o discípulo que escolhia o seu mestre, era o mestre que selecionava os seus discípulos. E se ele estava andando junto com Gamaliel, é porque ele sobressaía, como ele falou: eu sobressaía muitos da minha idade. O apóstolo Paulo, que antigamente era o Saulo, ele era um homem que queria respostas de Deus. Ele queria resposta dos céus, por isso que ele era dedicado. Ele conhecia de cor, poliglota, conhecia de cor a palavra, como um fariseu. E eu penso comigo que o anseio dele era: eu quero respostas, eu quero respostas, eu quero respostas. Eu quero que Deus me responda, eu quero que Deus me esclareça, eu quero que Deus me ilumine, eu quero que Deus fale, eu quero que Deus mostre o sentido das coisas, o sentido da vida. Tanto quando ele se converteu, a palavra fala que ele se converteu, ele caiu da sua comitiva, com aquele clarão de luz, e ele já perguntou: quem és tu, Senhor? Atos 22:8. Daí ele perguntou: que farei eu, Senhor? Porque o apóstolo Paulo começou fazendo perguntas, porque ele é um homem que queria respostas. E a palavra fala que esse homem que queria respostas recebeu a revelação do Evangelho de Cristo. Falou: o Evangelho de Cristo foi-me confiado, é o meu Evangelho. Eu recebi não de homem algum, mas de revelação direta dele. Porque eu encho ele de perguntas, eu me relaciono e paro para ouvir ele. Eu não descanso enquanto ele não fala comigo. Eu quero falar para você uma coisa. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio para escrever uma carta. E essa carta tem que ser escrita todos os dias, porque o Espírito Santo quer falar ao meu coração e ao teu coração todos os dias. Ele quer nos guiar com a sua doce voz, ele quer nos guiar com o seu sussurro, ele quer nos guiar com testificações. Mas para isso nós temos que ser homens e mulheres que querem respostas. Não existe uma unção profética sobre alguém que não queira resposta. Uma pessoa profética, ela se levanta querendo respostas. Eu queria respostas, eu queria respostas. Eu quando ia orar queria respostas, eu quando ia orar com alguém queria respostas. E Deus, ele ama quem é curioso, quem quer resposta. Porque Deus, ele nos chamou para um relacionamento de amor, para um diálogo. Eu quero que você entenda que o Espírito Santo veio para fazer com que os teus ouvidos entrem nessa relação de diálogo, onde você fala e onde Deus fala, onde Deus te ouve, onde você o ouve. E o dia de Pentecostes veio para Deus escrever a sua vontade, tanto para o povo de Israel, como no dia de Pentecostes, para nós, o povo do Senhor. E por último, no dia de Pentecostes, Deus separou
uma das 12 tribos, em Êxodo 32, 25 a 28. Deus separou a tribo de Levi. Moisés, o profeta, falou: quem é do Senhor, quem é do Senhor e não se entrega à idolatria, quem é do Senhor e quer uma vida de santidade, quem é do Senhor e não se entregou à festa do bezerro de ouro. Diz a palavra que toda a tribo de Levi veio e foram separados, sabe para quê? A tribo de Levi toda, para ministrarem aos homens da parte de Deus, para serem os levitas e os sacerdotes. Aonde? No Monte Sinai, no dia de Pentecostes, na festa do Pentecostes. Na festa do Pentecostes, Deus separou 120 homens. Não para ficar com 120, porque hoje, quem é separado aqui para ser um sacerdote? Levanta a mão, querido, levanta a mão. Se você não está entendendo, levanta a mão também, pode levantar. É de Deus. Quero que você saiba uma coisa: você foi separado para ministrar os homens da parte de Deus. Você é um homem sacerdotal, uma mulher sacerdotal. Nós somos um povo sacerdotal, um povo que ministra os outros da parte de Deus. E como Deus separou aqui, através de Moisés, a tribo de Levi, Deus separou também, através ali de Pentecostes, os 120, está separando até hoje, para a glória do Senhor. Amém, queridos? E fala que a tribo de Levi, Moisés perguntou: pega a espada e mate os idólatras. E fala que caíram naquele dia 3.000 homens. Caíram naquele dia 3.000 homens. Êxodo 32, 28. 3.000 homens morreram à espada daqueles que foram separados. E foram separados aquele dia a tribo de Levi. Eram 12 tribos, foram separados a tribo de Levi. No dia de Pentecostes também fala que os 120 que foram separados, 120 homens, eles também usaram a espada, mas não a espada mais que corta, mas a espada do Espírito. Eles saíram falando as grandezas de Deus, através do Espírito Santo. Eles saíram ministrando os homens na festa de Pentecostes, na língua dos céus e na mensagem divina. Diz a palavra, Atos 2:41, sabe o que aconteceu? Atos 2:41 diz a palavra: 3.000 homens foram batizados no dia de Pentecostes. 3.000 homens morreram no dia de Pentecostes, lá no Monte Sinai. 3.000 homens foram batizados no Monte Sião, no dia de Pentecostes. A similaridade de Moisés e Jesus. O que é batismo, querido? Batismo é a identificação da morte, sepultamento e ressurreição. Ele morreu naquela cruz pelos nossos pecados, ele foi sepultado e ele ressuscitou numa nova vida, num novo corpo, para andar diante do Pai. Nós também morremos com ele quando nós aceitamos Jesus. Nós morremos para o velho homem. Nós batizamos o velho homem pelo sepultamento do batismo. No sepultamento do batismo, nós descemos as águas, falando: o meu homem velho, eu estou sepultando. Você sai das águas para uma nova vida, porque você se identifica no batismo literalmente com a morte, sepultamento e com a ressurreição de Jesus. Então quando fala que eles foram batizados, eles não só foram salvos. Atos 2:41, eles foram batizados. Eles foram cortados pela espada. E o velho homem morreu. E o novo homem nasceu. E eles foram batizados, 3.000 vidas batizadas, lá no Monte Sião, em Jerusalém, no dia de Pentecostes. Eu quero falar para você, queridos, que assim como há toda essa similaridade de Jesus e Moisés, Deus tem uma unção profética, porque Ele falou que ia se derramar sobre nós. O profeta Moisés veio para levantar um povo e para preparar um povo para que esse povo andasse com Deus. Jesus, o Messias, o profeta, veio separar um povo para andar com Deus. E Deus está te chamando, sabe para quê? Para você andar com Ele e para você também ministrar através dEle. A partir dEle você ser um canal de Deus nessa terra.
Não é tempo de você ficar só recebendo. Eu quero que você entenda com o maior amor do mundo. Nós temos prazer de orar, de servir, de pregar, de ensinar. Mas chegou o tempo da igreja se levantar. De cada homem, de cada mulher ser tomado por esse fogo dos céus. Cada homem, cada mulher entender que você tem um chamado, que tem uma espada, que tem uma vara de poder, que tem um sangue que foi derramado por você e por muitos, e que você vai apresentar esse caminho, você vai apresentar essa vitória, porque aquilo que se cumpriu em Jesus, aquilo que Moisés era um tipo, e tudo se cumpriu em Jesus. Continua agora a igreja do Senhor com o ministério de Jesus, porque Ele é o cabeça da igreja, nós somos o seu corpo. Essa unção profética que se cumpriu no cabeça está sobre o corpo de Cristo. E Deus falava que nessa noite Deus ia derramar uma unção profética. Uma unção profética para você ouvir a voz, para você discernir que você foi chamado nessa geração para fazer algo, que você foi chamado muito mais do que para vir no culto, receber uma bênção, uma vitória, fazer uma campanha. Você foi chamado para ser marcado pelos céus, para ser separado pelos céus, para ter experiência com o Senhor. E Deus, na hora do louvor, no final do louvor, eu estava aqui e eu via vários mantos, e os mantos estavam correlacionados com os profetas. Elias carregava um manto, Eliseu carregava um manto, e tem um manto profético para ser derramado sobre vidas aqui neste lugar. Pessoas que estavam fracas vão ser fortalecidas, porque Deus levantou Moisés quando ele não sabia falar, quando ele já tinha perdido toda a sua habilidade, quando ele sentia um nada. Não tem problema como você se sente. Deus quer que você só creia em quem Ele é. Tem nada a ver com você, tem a ver com Ele. Tem nada a ver com as tuas habilidades, tem a ver com os recursos dEle. Não tem nada a ver com a tua sabedoria, tem a ver com a sabedoria divina. Não tem nada a ver com a tua força. Deus, Ele opera o poder dEle nas nossas fraquezas. Tem nada a ver, querido, se você queima no teu oração, sendo um homem cheio de fé, se você tiver apenas coragem de cair aos pés do Senhor e falar: Deus, eu quero ser preparado para o meu tempo, para a minha geração. Eu quero fazer a diferença na minha geração. É você que Ele vai levantar. Não importa a tua idade, não importa a tua história, não importa os teus fracassos. Pelo contrário, eu acredito que os fracassos nos ensinam mais do que as vitórias, que as dores nos ensinam mais do que a ausência delas. Quando alguém passa uma dor profunda, eu falo: Deus está te colocando numa escola profunda. Deus está te dando uma arma poderosa. Mas, pastor, ó, desgraceira. Deus está te dando uma arma poderosa. A tua dor vai ser remédio. A tua derrota vai ser o antídoto. Aquilo que Deus vai fazer na tua vida, da onde você caiu, Ele vai te levantar. E o teu testemunho vai salvar vidas. Porque com certeza vai entrar no teu caminho pessoas que passaram situações iguais a você, e você vai olhar e vai falar: eu entendo porque passei isso. Quando Jesus fala com os seus discípulos, Ele fala assim: ó, o que eu faço agora vocês não entendem nada, só depois entenderão. Isso me consola, porque tem coisa que a gente não entende nada. Quem aqui está entre aqueles que não entendem muita coisa aí? Isso, tem aqui uns 30 pessoas aí, tá bom, o resto entende, eu vou aprender com vocês. Mas assim, tem hora que eu não entendo nada. Daí lá na frente aparece alguém no meu caminho passando a mesma coisa. Eu falo: Jesus, então eu passei aquilo por causa disso. Falei: Deus, podia ter me ensinado, né, num livro. Eu podia ter escutado o testemunho de alguém. Não precisava passar essa bagaceira toda que eu passei. Mas se eu tivesse lido ou escutado o testemunho de alguém, eu não teria autoridade. Autoridade tem quem vive. Autoridade tem quem experimenta. Autoridade quem Deus levanta. Autoridade tem aquele que passa pela prova. Autoridade tem aquele que gemendo escolhe servir a Deus.
Autoridade tem aquele que mesmo nas lágrimas está adorando o Senhor. Autoridade aquele tem que mesmo quando está frustrado, sem vontade, vem na igreja e adora, porque está expressando para Deus sacrifício de adoração, porque você não está preso à circunstância. Nada é o teu Deus é o único, e para Ele você faz, para Ele você vive, para Ele você adora, para Ele você morre, para Ele, só para Ele. Se coloque em pé, queridos, em nome de Jesus. Quero que você feche os teus olhos agora. Eu escuto algo como se estivesse desentupindo algo. Quando o barulho de uma rolha, quando sai de uma garrafa. Eu escutei um barulho desse agora. Obrigado, Espírito Santo, obrigado. Deus vai soltar. Eu não sei o que Ele vai soltar, mas Ele vai soltar. Ele vai tirar pessoas de prisões. Obrigado, Espírito Santo, obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado. Eu quero que você agora comece a falar com o Senhor. Senhor, eu ouvi essa palavra. Jesus, o Senhor foi o profeta perfeito. E eu sou o teu corpo, e eu tenho uma unção profética. E eu quero viver agora a minha identidade profética. Se o Senhor é o cabeça e foi o profeta muito maior do que Moisés, eu sou o corpo e eu vivo também debaixo dessa identidade profética. Eu quero ter experiências. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ter uma vara de poder que vai glorificar o teu nome. Eu quero, Senhor, que o Senhor faça sinais para mostrar a tua glória. Eu sou vaso de barro, mas tenho uma excelente glória que habita em mim. E eu quero que essa excelente glória apareça. Eu quero quebrar meu vaso. Eu quero quebrar o vaso para que aquilo que está dentro venha para fora, para que a tua vida se manifeste. Eu quero, Senhor, minha identidade profética. Fale para o Senhor, fale para o Senhor. Quero que você ore agora. Antes nós estávamos adorando, quero que você ore agora. Obrigado, 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 obrigado. Obrigado, Espírito Santo. Oh meu Deus, oh meu Deus. Deus vai tirar dores nos braços, dores no joelho, ainda problema do estômago, Deus vai curar. Obrigado, Jesus, obrigado. Alguém que está com zumbido no ouvido, Deus vai curar. Obrigado, Jesus, obrigado. Uma queimação na sola do pé, Deus vai curar. Obrigado, Espírito Santo, obrigado. Tem uma pessoa que tem ficado muito triste porque perdeu algo nesses dias. Perdeu algo na sua história, na sua vida, e tem deixado você muito triste. Mas eu vejo, sabe, como se um homem de branco vindo e te abraçando. Você vai ter um consolo especial da parte do Senhor. Obrigado, 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 Espírito Santo. Tem pessoas que não estavam conseguindo nem orar mais. Tua vida espiritual estava num declínio, num esfriamento. Você estava, sabe, andando, mas não tinha mais vida espiritual. Mas eu quero declarar sobre a tua vida hoje, que o Espírito de Deus vai vir e vai trazer vida sobre você. Eu quero profetizar nesse momento de oração que essas pessoas que estavam debaixo de batalhas contra o inimigo, pode ser principado, pode ser potestade, pode ser dominador, pode ser gigantes que se levantaram espiritualmente, pode ser legiões, como a palavra do Senhor diz. O Senhor dos exércitos está aqui neste lugar. Você vai sentir um vento passando pelas tuas costas, e esse vento são os anjos de Deus que estão já guerreando ao teu lado e em teu favor, porque Deus está dando ordem aos anjos ao teu respeito. Deus está dando ordem aos anjos em teu respeito. Se você puder, se você crê que essa noite é a noite do Senhor conferir uma unção profética, levanta bem alta a tua mão. Oh Espírito Santo, Espírito Santo, o DNA profético. Deus, um profeta, Senhor amado, como Moisés é o nosso cabeça e nós somos o seu corpo. E eu peço, meu Senhor, que nessa noite uma unção profética venha descer, o manto profético venha descer, manto de santidade, manto de poder, manto, Senhor, de autoridade, manto de sinais, manto de glória. Deus, eu quero declarar, meu Senhor, agora
sobre cada vida que está nos ouvindo. Essa unção tocando, obrigado, obrigado. Algo esquentou aqui agora, Espírito Santo. Tem um fogo, tem um fogo. Tem um manto de fogo abraçando vidas. Tem um manto de fogo despertando vidas. Ninguém que entrou neste lugar, ninguém que está ouvindo essa pregação vai ficar igual agora, porque o Senhor está com a mão para tocar. O dedo de Deus escreve uma história nova. Está agora imprimindo uma nova história. O dedo de Deus que coloca verdades nos corações dos homens está escrevendo agora no teu coração, no meu coração. O dedo do milagre está sendo direcionado, e Ele vai mostrar o caminho. Ele vai te colocar numa festa. Ele está te dando a espada para você servi-lo. Ele está te levantando para o ministério sacerdotal. Ele está te colocando no lugar onde o Senhor vai te queimar de novo. A chama vai arder de novo. A paixão vai queimar de novo. Espírito Santo, queima de novo. Faz arder de novo. Esquenta de novo, reacenda a chama. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Vem, vem, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Aleluia. Vamos adorar o Senhor, queridos. Queria que você estivesse agora ainda adorando, ainda falando com o Senhor, no nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Queridos, quem foi abençoado hoje, em nome de Jesus? Quem quer algo mais de Deus aí? Amém? Glória a Deus. Nós vamos fazer a oração agora, orando pelos enfermos. E se você tiver uma enfermidade, eu quero que você creia. Deus tem curado muitas vidas, e vai curar a tua vida, né? Trouxeram para mim algumas palavras de conhecimento. Deus vai curar alguém do joelho esquerdo. Deus vai curar pessoas de dores no nervo ciático. Problemas alérgicos, Deus vai curar. Como Deus falou do zumbido no ouvido, Deus vai curar. Uma pessoa que tem problema na circulação das veias e artérias, Deus vai curar. Deus também me trazia uma pessoa que tem tido uma luta muito grande. Deus para levantar, como se fosse já um começo de uma depressão. Deus vai quebrar esse jugo. Era algo espiritual, Deus vai quebrar. Pessoas que têm vivido dores de cabeça, Deus vai curar. Deus vai curar pessoas que estão aqui vivendo conflito dentro de casa. Eu vejo anjos sendo enviados dentro da casa, dentro do lar. Pessoas com problema no estômago, Deus vai curar hoje, em nome de Jesus. Feche os teus olhos agora. Joelho esquerdo, joelho direito. Quero que você apresente para Deus o local da tua enfermidade. Você que está nos assistindo agora também, prepare o teu coração para receber. Quero que você agora tão somente deseje ser tocado pelo Senhor. Deseje ser tocado pelo Senhor agora. Espírito Santo, traz o que já foi dado. Espírito Santo, vem. Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Vem com o teu fogo, vem com o teu movimento de cura. Vem com o teu movimento de cura, com o teu fogo. Vem Espírito Santo, vem. Meu Senhor, tem anjos e mais anjos. Deus trazendo uma atmosfera, Deus de curas. Agora, Senhor, esse problema no ombro saia. Essa queimação na sola do pé sai agora. Deus, esse problema, meu Senhor, de circulação nas pernas, problema nas artérias. Deus, as artérias sejam desobstruídas agora. Circulação nas pernas. Também agora as veias, ó Pai, irrigue, ó Deus, plenamente. Esse tendão que estava, Senhor, com problema agora, volte para o lugar, seja alongado. Quadril seja curado agora. Pai, esses tumores, meu Senhor, ó Deus, perto, Senhor, do rim, Pai, perto da bexiga, tumores desapareçam agora, no nome de Jesus. Esse ouvido, agora sai esse zumbido, no nome de Jesus. Meu Deus, agora o teu poder venha. Pai, toda depressão saia. Essas vidas que estão em batalhas, ó Deus, contra o inferno, Deus, o Senhor está mostrando, Deus, anjos guerreiros entrando. Anjos, ó Pai, eu sentia o vento passando, dos anjos entrando na batalha. Ó Deus, que agora venha mudar, meu Senhor. Que a calmaria chegue, a bonança chegue. Eu ordeno os demônios que saiam dessa casa, saiam desse lar, saiam dessa empresa, sai desse casamento, sai no nome do Senhor Jesus.
Obrigado, Senhor, obrigado. Essa pessoa sendo curada da articulação da mão, essa pessoa está sendo curada da alergia agora. Meu Deus, eu declaro, Senhor, curas sobrenaturais. Obrigado. Mais fogo, mais poder. Mais fogo e mais poder. Mais fogo e mais poder. Mais fogo e mais poder. No nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Quero que você procure onde você tinha algum problema, ou algum desconforto, alguma dor. Faz o movimento que você fazia, que você não conseguia fazer. Vai fazendo o movimento, mexa aí. Porque eu sei que Deus está curando pessoas. Muitos estão sendo curados. Tem alguém que entrou com dor aqui e está saindo sem dor. Faz assim com a mão. Você entrou com alguma dor, está saindo sem dor. Estava com dor aonde? De cabeça. Desapareceu a dor. Glória a Deus, aleluia. Jesus é tremendo. Quem mais estava com dor? Estava com dor em algum lugar? Ele estava com dor? Estava com dor aonde? De cabeça. A dor passou? Glória a Deus. Quantos anos você tem? 6 anos. Deus abençoe em nome de Jesus. Alguém mais, queridos? Alguém mais? Alguém mais tem um testemunho para dar aqui das dores? Depois você... dor no ombro. Mexe o ombro aí. Tem mais nada? O que você tinha no ombro? Apareceu, você não sabia o que era. Ele falou, o jeito que apareceu, vai embora. E foi embora. Glória a Deus, Jesus é maravilhoso. Aleluia. Queridos, eu quero só deixar um aviso rapidamente. Aqui do lado nós temos no balcão das boas-vindas uma lembrancinha para quem veio pela primeira vez. Você veio pela primeira vez, você tem uma lembrancinha para você pegar aqui no balcão das boas-vindas. Quero desafiar você, vir outros cultos, fazer a campanha, participar conosco. Venha no domingo. E agora nós vamos dar a bênção final. Estenda as mãos. Pai, que teu amor venha, que a tua graça seja derramada, Jesus. Que a comunhão do Espírito Santo nos guie pela sua doce voz. E o povo que ama, espera a tua volta, diga amém. Deus abençoe, queridos. Deus abençoe a tua vida. Uma semana de vitória. Uma semana de vitória.